A BR-060 que vai de Goiânia a Brasília, também é conhecida como a Estrada da Morte por todos na região, como um lugar extremamente perigoso e assombrado. Poucos se aventuravam por ali durante a noite, mas os que o fazem, sabem que correm risco de encontrar um lobisomem por lá. Existem vários relatos sobre esta fera que foi vista por várias pessoas, inclusive por um caminhoneiro chamado Roberto. O que será que vai acontecer com o Roberto neste incrível relato real de lobisomem? Ele vai superar o que irá acontecer? Vai conseguir sobreviver a esta fera real e aterrorizante? Ou vai ser forçado a se transformar num lobisomem? Assista até o final e descubra a surpreendente história que irá acontecer com Roberto. Descubra agora neste emocionante relato real de terror, tudo o que vai acontecer, com um final trágico e surpreendente. Escrevam nos comentários abaixo, se vocês gostam de história de lobisomem. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. Não perca tempo, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber os novos vídeos que virão pela frente. Aproveite também, e já deixe o seu like. Então apaguem as luzes se tiverem coragem, e assista este vídeo no escuro total, e bom divertimento. O relato de hoje é contado por Roberto, um motorista carreteiro de 48 anos, que passou uma noite aterrorizante, na BR conhecida como Estrada da Morte. Até hoje, já se passaram 5 anos do acontecimento, e ele não consegue esquecer todo o terror que viveu. Era uma quarta-feira, com uma linda noite de lua cheia, por volta das 3 horas da madrugada, quando Roberto decidiu desafiar o medo e dirigir pela Estrada da Morte. Ele não acreditava nas histórias de terror que ouvia, nas paradas dos postos de gasolina, que ele fazia. Quando ouvia algum relato, ele sempre zombava da lenda do lobisomem, falando que isso não existia, e que, enquanto não encontrasse um, jamais iria acreditar nas histórias absurdas que ouvia. Ele precisava ver para crer, sempre falava isso dando risada, das pessoas que falavam com ele sobre esta criatura macabra. Roberto precisava ganhar dinheiro, pois sua situação não era boa, então como motorista de caminhão, de uma empresa petrolífera, se sujeitava a trabalhar muito mais horas do que deveria. Para ele, não tinha hora ou lugar, era só ser escalado pela empresa, que ele estava lá, pronto para cair na estrada. Bem por volta das 3 horas da manhã numa quarta-feira com uma lua cheia maravilhosa, que iluminava tudo, Roberto entrou na BR-060, sentido Brasília, com sua Scania tanque. Estava atrasado para chegar em Brasília a tempo de descarregar, estava andando no limite de velocidade da estrada. Ele estava muito cansado, pois essa viagem seria a segunda bate e volta que faria. Já estava lutando com o sono e o cansaço, quando avistou lá longe, no final da reta, alguma coisa estranha se movendo no meio da estrada. De longe parecia um cachorro, teve que diminuir a velocidade da carreta. Quando chegou perto, ficou muito impressionado com o que viu. Eram 2 lobos, um enorme com suas presas enormes para fora e um outro menor, mas tão assustador quanto. Quando o caminhão passou devagar ao lado deles, o maior se sentou e ficou olhando ele passar, com seus olhos assustadores, que dá arrepio só de lembrar. Assim que o caminhão passou, este lobo se levantou e soltou um uivado que fez Roberto se paralisar e frear o caminhão, chegando a cantar os pneus. Na hora que o caminhão parou, este lobo começou a correr em direção ao caminhão. Roberto não pensou 2 vezes e acelerou sua carreta apavorado. Quanto mais ele acelerava, mais os lobos corriam e se aproximavam. Ele estava desesperado, até que olhou pelo espelho retrovisor e os lobos haviam desaparecidos. Roberto fez o sinal da cruz e agradeceu a Deus por ter despistado estas criaturas demoníacas. Começou a repensar sobre as histórias que havia ouvido da estrada, e pela primeira vez, aquele sorriso debochado que fazia com o assunto sumiu de seu rosto. Ele jurou que depois daquele ocorrido, jamais teria aquela reação de deboche. Passados alguns quilômetros à frente, Roberto avistou um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Dentro do carro estava uma mulher e 2 crianças. O pneu do carro estava furado,
Mas como Roberto estava atrasado na sua rota, não pôde parar para ajudar. Com dor no coração, ele acelerou e seguiu em frente. A menos de 1 quilômetro à frente havia uma curva fechada. Roberto diminuiu a velocidade, para fazer com segurança, quando de repente teve a maior surpresa da noite. Os mesmos 2 lobos que ele havia avistado há mais de 10 quilômetros atrás, passou por ele correndo, sentido ao carro que estava parado na estrada. Roberto, no mesmo momento que viu os lobos passarem correndo por ele, teve coragem e decidiu que teria que voltar para ajudar aquela família, antes que fosse tarde demais. E assim ele fez. A menos de 1 quilômetro à frente, ele fez a volta com sua carreta e voltou sentido àquele carro. Quando chegou no carro, viu que não havia ninguém por lá e uma das portas estava aberta. Ele parou o caminhão e desceu apavorado com um taco de beisebol na mão, tentando visualizar melhor o que havia acontecido. Realmente dentro do carro não tinha nada nem ninguém, apenas um monte de roupas reviradas e caídas na beira da estrada. Roberto deu a volta e foi aí que todas as suas desconfianças sobre aquela estrada havia acabado. Ele viu os corpos das crianças estraçalhados em volta de muito sangue. Ele ajoelhou ao lado e se culpou por não ter parado, quando passou por elas. Mas o corpo da mulher que ele havia visto quando passou, não estava lá. Na mesma hora ele pensou, ela deve estar viva e precisando de ajuda, quando de repente ele ouviu barulho de mato pisoteado. O barulho era alto, parecia barulho de cavalo andando, mas quando se virou, viu que tinha uma sombra enorme atrás da árvore, que estava a uns 5 metros dele. Esta sombra era enorme e tinha olhos vermelhos. De repente de trás da árvore sai um lobisomem enorme, com mais de 2 metros de altura, que deu um uivado, alto e longo, que mais parecia uma sirene. Roberto não pensou 2 vezes, correu para o caminhão e o lobisomem correu muito rápido atrás dele. Assim que Roberto fechou a porta do caminhão, o lobisomem bateu bem forte na porta. Roberto estava tão apavorado que nem conseguia ligar o caminhão para ir embora. O lobisomem arranhava a porta com suas unhas e farejava entre os vãos da porta. Dava para ouvir a respiração dele. Com muito custo, Roberto ligou o caminhão e acelerou forte. O lobisomem ficou para trás uivando e olhando para o caminhão. Roberto estava indo no sentido contrário da sua entrega e tinha que retornar para seguir caminho. Com muito custo conseguiu manobrar o caminhão e voltar. Quando estava chegando próximo do carro novamente, o lobo menor pulou na frente do caminhão. Ele não pensou 2 vezes, reduziu e acelerou. Foi uma pancada enorme, parecia que tinha atropelado um cavalo, mas Roberto não quis saber e seguiu viagem. Pelo retrovisor, viu o lobo se rastejando para o canto da estrada. Ele ficou traumatizado com tudo o que aconteceu naquela noite e chegando ao destino, desceu do caminhão e viu o estrago. Tinha um dos faróis quebrados e a grade central afundada para dentro. No meio dessas grades tinha pelos grossos, marrom enroscado. Mas era uma textura que não era de cachorro ou lobo. Era muito mais grossos fios. Depois daquela noite, Roberto foi para o escritório da empresa e pediu as contas, prometeu que jamais pegaria a estrada novamente. Até hoje, passados mais de 5 anos do ocorrido, Roberto faz terapia para amenizar o estrago psicológico que ele teve naquela noite, na BR-060, conhecida realmente como Estrada da Morte. Até hoje existe relatos de mortes e de pessoas que avistaram lobos e um lobisomem enorme na região. O que não entra na cabeça de Roberto é como os 2 lobos conseguiram ultrapassar a sua antiga carreta e depois vir de encontro a ele. Não era possível isso acontecer, pois mais rápido que fosse um lobo, jamais conseguiria ultrapassar uma carreta forte, daquela. Ele sabia que haviam enfrentado uma criatura sobrenatural. Mas isso não se encaixava. E vocês, o que acham que aconteceu? Escreva nos comentários abaixo, os lobos conseguiram passar pela carreta e Roberto não viu? Ou os lobos além de lobisomens também eram fantasmas? O que você acha que aconteceu? Comente abaixo. Quero agradecer desde já a coragem de Roberto, em compartilhar conosco sua história de terror.
A família Escuridão Macabra faz dos relatos, vídeos para entretenimento. Fica a seu critério, achar que esses relatos são reais ou apenas histórias de terror, macabro. E assim termina, mais este assustador relato de terror, do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.